morrem, vocês sabem quantos que morrem por uso de álcool? Um monte. E aí, você é a favor da proibição? Quer a lei seca no Brasil? Eu quero Você acha que isso vai ser? Eu acho que a droga cabe. Eu não posso aceitar com droga. Você vai ser a favor de uma política que venha trabalhar com a droga, é a favor da droga. Não é o contrário? O raciocínio não está bem errado, não. Eu não posso ser a favor da droga nem contra a droga, porque a droga sempre existiu. Se é a favor da droga ou contra a droga, você realmente ser a favor ou contra a comida. Amigo, as drogas sempre existiram em diferentes contextos, em qualquer ambiente social. A primeira guerra no mundo envolvendo drogas foi uma guerra a favor das drogas. Vou te contar. Antes da proibição, em 1902, que foi a Convenção de Xangai, existiu uma guerra chamada Guerra do Ópio. Vocês já ouviram falar da Guerra do Ópio? Vou contar para vocês a história da Guerra do Ópio. A Inglaterra e a França tinham companhias de navegação que ganhavam fortunas trazendo o ópio da Índia e levando para a China. Não se sabe por que os chineses adoravam o ópio. Acho que foi por isso que eles estavam no chá até hoje. Eu vou te falar, era um comércio milionário. Apareceu um imperador chinês que foi contra o consumo do ópio na China. Esse imperador chinês simplesmente proibiu, confiscou todo o ópio da China. A rainha da Inglaterra, isso é documento, na nota documentada, ela declarou uma guerra contra a China, inclusive Hong Kong é possessão inglesa, né, por conta dessa guerra, né, dizendo que era uma afronta, a proibição do comércio do ópio na China era uma afronta ao livre comércio entre as nações, era uma afronta ao povo da Inglaterra, declarou uma guerra. A primeira guerra do mundo envolvendo droga foi uma guerra a favor da droga. Você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, durante muito tempo, essas substâncias eram vistas como algo positivo. O que vai fazer o olhar traz algumas pessoas vão ter relacionamento ruim com a droga. Não todas. Foi colocado isso aqui pelo Pedro. Né? Aquelas que tiverem um relacionamento ruim com a droga, essas pessoas recebem tratamento. Agora, não são todas que têm. O álcool é a prova mais viva de hoje. Imagina, de todos os consumidores de álcool, se nós observarmos quais são os que têm um problema relacionado com o álcool, dizem que não chega a 10%. 10% eu já acho muito. Então, quer dizer, que os 90%, né, que tem um relacionamento de consumo normal com aquela droga, vão abrir mão disso em prol dos 10%, né? Não sei. E pior, a lei seca nos prova que não vai dar certo, porque quando você proíbe, você deixa todo o mercado, porque as pessoas não vão parar de ingerir álcool por conta da proibição, como não param de ingerir cocaína, maconha e qualquer droga. E quando você proíbe, você coloca todo o mercado na mão, né, do mercado negro, desregulamentado, gangues, violência, tudo isso é fruto da proibição, não é fruto da droga. A droga não gera violência. O que gera violência é a proibição. A droga pode gerar violência dependendo da pessoa que consome. Eu não posso dizer cientificamente que o álcool gera violência pelo seu consumo. Quantas pessoas bebem aqui, ingerem álcool? Por favor, nenhuma? Pô, estamos numa igreja. Então, beleza. Dessas pessoas que ingerem álcool, quantas ficam violentas quando bebem? Agora, pessoas ficam violentas quando bebem? Algumas. Aí o problema é do álcool? Não, o problema é da pessoa que fica violenta. É a relação que aquela pessoa tem com o álcool. Então ela tem que cuidar dela. É assim que ele fala para ele no AA, é assim que falam para ele no seminário. Teu problema não é a droga, não, teu problema é você. É assim que se fala lá. Porque aí a pessoa entende que é a partir da cabeça dela e da relação que ela estabelece com a droga que aquilo pode ser um componente que vai agregar laços positivos no ambiente social ou laços negativos. Isso serve para qualquer droga. O advogado do Bruno, que foi preso no Flamengo, declarou que ele há 10 anos consumia crack. Agora já deve ter 15, porque 5 anos já declarou. E o cara é advogado, o cara está nativa, está bem aparentado, bem gravado. Eu já falei com um psicólogo que trabalha no Cabeçadeira, que tem pacientes que consumem de mais de 10 anos de crack. Agora, pegar um morador de rua, que já está com a saúde debilitada porque não come, porque já está com a saúde debilitada porque mora na rua, e dizer que o efeito daquela tragédia social é o crack, isso é uma jogada do poder. O poder quer convencer isso, quer convencer que meninas estão se prostituindo, quer convencer que pessoas estão na rua largadas, quer dizer que pessoas estão definhando na rua por causa do crack, estão definhando na rua por falta de política social, de habitação, de educação, de saúde. Isso é que nós temos que falar. O resto é só dispositivo para tentar ocultar, né, essa tragédia e os interesses que se expõem por trás da proibição. Tentar falar um pouquinho
de alguns temas que foram lançados aqui pelos nossos companheiros. Questão da liberação, foi falado aqui sobre a liberação das drogas, e aí até o companheiro já respondeu um pouco aqui, que existe uma diferença muito grande entre liberação e legalização. Eu e o movimento que eu faço parte não defendemos a liberação de nenhuma droga, né? Nós defendemos a legalização da maconha, e a legalização não tem nada a ver com liberação, apesar de grande parte, principalmente da mídia, justamente usar essa outra palavra para, inclusive, deliberadamente causar confusão. A legalização prevê uma regulamentação, um controle social, um controle do Estado sobre o uso. Hoje em dia, pode-se considerar que, em diversos aspectos, hoje em dia, sim, várias dessas drogas ilícitas são liberadas, porque não há nenhum tipo de controle e o tabu é tão grande que não há debate, não há estudos sobre isso, então é mais liberado e mais descontrolado ainda. A gente quer, com o debate sobre a legalização, além de legalizar propriamente dito, eu acho que a mudança legislativa não é o que vai definir os males sociais que a gente tem relacionados às drogas. Acho que além de mudar a lei, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas e começar a falar, a estudar, a pesquisar mais sobre o assunto. Então, acho que a legalização é um marco que a gente precisa para isso. Para começar a, primeiro, estudar o que cada droga faz, quais são os efeitos e em que situações essa droga pode prejudicar mais ou menos. Então, a gente tem, hoje em dia, com o álcool legalizado, hoje em dia a gente tem algum tipo de controle, políticas recentes de tentar regulamentar, restringir, ou seja, a gente tem a restrição de você não poder dirigir alcoolizado. Eu concordo muito com isso. A gente tem, em relação ao tabaco, por exemplo, agora a restrição de você não fumar em lugar fechado, porque isso atinge a outras pessoas que não são fumantes. Tudo isso a gente tem que começar a debater em relação à maconha, por exemplo, que o tabu é tão grande, o preconceito prefere calar do que elucidar. Qual é a posição? Eu, por exemplo, acho que é bem razoável que, se a gente for legalizar a maconha, que a gente preveja que não se dirija chapado de maconha. Eu acho isso bem razoável. Agora, a gente precisa começar a conversar sobre isso, discutir, estudar, e só a partir do momento que houver um controle do Estado com uma legalização é que a gente vai poder restringir isso, por exemplo, porque a gente vai poder restringir diversas formas de uso das drogas. Eu acho que fundamental que a gente tem que tratar em relação às drogas ilícitas, a partir do processo de legalização e até antes, com esse debate que a gente vai fazendo, em relação à redução de danos, por exemplo. Uma coisa que a gente ainda não usou esse termo aqui, apesar de ter tangenciado. Política de redução de danos em todas as drogas é muito importante. É muito importante que a gente comece a pensar política de redução de danos, inclusive para as drogas que hoje já são lícitas. Como se começa a falar sobre o álcool, tem uma série de drogas lícitas, né? A gente tem, na verdade, um obscurantismo muito grande em relação ao debate sobre as drogas, principalmente em relação ao conceito de drogas, que pouca gente consegue compreender, e se gera uma nuvem, né, uma cortina de fumaça que impede a reflexão sobre esse tema. A própria legislação brasileira parece que não concorda com o conceito de droga que é da ciência, por exemplo. A OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, define droga como qualquer substância que vá alterar quimicamente o funcionamento do organismo. Isso inclui o cafezinho, inclui o cigarro, o álcool, mas inclui também o cafezinho, inclui o açúcar, inclui o chocolate, inclui diversas drogas que fazem parte do cotidiano de todos. Droga não é só aquela que deixa doidão, droga faz parte do uso cultural. A gente só vai começar a pensar num processo de regulamentação, legalização, se a gente começar a entender o que é o amplo conceito de drogas. Então, droga é tudo isso, é a maconha, mas também é o café, é o crack, mas também é o açúcar, o chocolate. Então, a gente precisa, hoje cedo eu vi uma matéria no jornal sobre os dados
em Minas Gerais, uma estatística sobre o aumento do nível de dependência química de Rivotril. Todas essas drogas, por exemplo, que nós compramos em drogaria, todos os remédios que nós compramos em drogaria, também são drogas. E mesmo essas drogas que hoje são legalizadas, não há política de controle. Ou seja, existem dados de um aumento enorme do uso da dependência de Rivotril, por exemplo. O que a gente está fazendo de políticas públicas, de políticas na área de saúde pública, para controlar o Rivotril e para combater a dependência do Rivotril? Nada. Se a gente fala em epidemia de crack hoje, os números não mostram que existe essa epidemia, não mostram nem que existe um aumento grande do consumo de crack. Se a gente fala em epidemia de crack em relação ao Rivotril, é uma pandemia. E a gente, no caso das internações compulsórias, por exemplo, a gente pega essas pessoas da rua para tratar com mais droga. E tiram menores de rua e enchem de drogas legais, às vezes sem prescrição médica. A gente tem uma cultura hoje em dia de dar Ritalina para crianças e adolescentes. Uma droga que deixa ligadão para estudar. A Ritalina, as pessoas dão para os seus filhos Ritalina porque vai aumentar o desempenho escolar. Isso tudo é droga. Isso tudo tem que ser controlado e regulamentado. Então a gente precisa avançar no controle das drogas que já são legalizadas e a gente precisa legalizar as que não são legalizadas para que tenha esse controle. Então eu acho que eu consegui explicar um pouco a diferença do que é liberação e o que é legalização. A gente não defende a liberação. Foi falado aqui com muito acerto sobre a criminalização dos pobres, coisa que a gente já vinha falando aqui, e foi falado que isso é muito anterior à proibição das drogas, os problemas relacionados às drogas, e não tenho nenhum desacordo em relação a isso. A questão é, não vou ser ingênuo de achar que legalizando as drogas nós vamos resolver o problema de violência urbana, vamos resolver o problema de segregação, de criminalização das comunidades mais pobres, das populações mais pobres, principalmente negras. Não vamos resolver por completo. Na verdade, isso tudo é intrínseco ao sistema socioeconômico que a gente vive. Então, para resolver, o que a gente precisa, na verdade, é uma revolução. Uma revolução que vai mudar toda a estrutura social. É isso que eu acredito. Agora, eu como militante de esquerda que acredito numa revolução que a gente ainda vai construir, eu não sou daqueles que acreditam que ou é tudo ou nada. A gente tenta, em meio ao sistema capitalista que a gente vive, justamente expressar as contradições sociais que são intrínsecas a esse sistema. Uma delas é essa. A política de repressão às drogas, ela é usada como pretexto. Ela não é a causa. Em nenhum momento eu falei que ela era a causa. Ela é um pretexto para as políticas de criminalização da pobreza. Se a gente acabar com a política de repressão às drogas, a gente vai acabar com a política de criminalização da pobreza? Não. Tem vários outros tipos de políticas de criminalização da pobreza. Mas se a gente for combater diversas dessas políticas, inclusive a guerra às drogas, a gente vai estar acabando com os pretextos e expondo as reais causas, que as contradições sociais vêm do sistema desigual que a gente vive. Então, combater a guerra às drogas, combater a proibição, não é acabar com a segregação social, mas é expor as verdadeiras causas da segregação social também. Vou tentar responder a uma provocação que foi feita aqui em relação às lideranças dos movimentos por legalização da maconha. São todos de classe média. Pode deixar. Eu só anotei os pontos para me lembrar. São de classe média, brancos, da Zona Sul, como se generaliza, e eu tendo a concordar parcialmente, em grande parte, com o que foi dito, e acho que isso é um grande problema. Realmente, a maior parte de quem está à frente da organização da Marcha da Maconha, por exemplo, é branca, é classe média, a maioria, não é tudo, porque a gente tende a generalizar, mas não é. E isso é um problema. Então, quais são as causas disso? Acho que precisaria de muito mais tempo para debater quais são as causas disso, mas eu acho que as causas disso também têm a ver com toda essa política que a gente está falando de segregação social. Se você já, na verdade, você tem na sociedade como um todo já preconceito, discriminação em relação a esse tema das drogas. Imagine nas comunidades onde se sofre mais uma gama enorme de preconceitos, o quanto é mais difícil debater esse tema.
Nós, do movimento, por exemplo, da legalização da maconha, já tentamos organizar debates, cineclubes, palestras sobre o tema em comunidades, em favelas, em várias ocasiões, e sempre houve uma resistência muito grande. Sempre foi muito difícil trazer esse debate, por isso que é importantíssimo esse espaço de hoje. Então, justamente por isso que foi falado, é que eu estou aqui, por exemplo. Eu vim aqui porque eu acho que essa oportunidade de hoje é extremamente relevante para o debate sobre as drogas, porque um dos locais onde esse debate deve acontecer de uma forma mais firme ainda é aqui, no Complexo da Maré, é no Complexo do Alemão, ou em qualquer outra favela, tanto ainda relacionada ao mercado ilegal de drogas, quanto as pacificadas, as ocupadas militarmente pelo Estado. São nesses lugares onde a guerra às drogas vem sendo mais sentida na pele. Então, o que eu falei aqui um pouco sobre o histórico recente do movimento antiproibicionista, tem que se falar aqui. O impulsionamento desse crescimento que a gente tem, principalmente da Marcha da Maconha, está vinculado a uma organização, uma articulação principalmente de usuários. Quem mais esteve à frente dessa organização são usuários de maconha. E, mais restritamente, todos eles de classe média. E a grande maioria é branca. Isso é um problema. Isso é um problema porque eles tomaram a frente disso porque eles sentem na pele, isso também é legítimo, uma discriminação social, criminalização, todos os usuários são criminalizados, mas quem sente mais na pele são as populações mais pobres, de diversas formas. Então, o nosso papel é de tentar trazer esse debate e tentar ampliar. Eu faço esse convite para que todas as pessoas que se interessem pelo tema procurem saber mais sobre a agenda da luta antiproibicionista. A gente precisa diversificar o movimento, a gente precisa realmente que tenham mais setores debatendo isso, que tenham mais setores se organizando, se mobilizando. Então eu aceito essa provocação e faço uma provocação que eu quero que vocês venham também para essa luta, porque apesar de ter sido iniciada pelos usuários de maconha principalmente, é uma luta que vem crescendo porque passou a dialogar com outros setores de não usuários ou de militantes da esquerda libertária, como eu, que acham que a proibição da maconha não é só sentida na pele pelos usuários, mas por toda a população, e principalmente pela população mais pobre. E o que me motiva, principalmente na militância pela legalização, é isso justamente, são as consequências sociais da proibição. E para isso a gente tem que mobilizar o povo contra isso, contra a repressão do Estado, contra essas mentiras da grande mídia burguesa. E então acho que é isso. Outra questão que foi falada aqui, que eu queria não deixar de responder, foi falado um amigo da ONU, falou que a legalização, a descriminalização das drogas passa por revisão de acordos de tratados internacionais, etc. A gente sabe que a política, de relações internacionais é muito complexa e o mundo cada vez mais globalizado, então passa sim, o debate tem que ser cada vez mais internacionalizado, passa pela ONU, mas todos os Estados nacionais têm soberania para definir suas leis. A gente sabe que já há avanços no sentido de debater isso na ONU, apesar dela continuar defendendo uma política proibicionista. No entanto, a gente tem já várias iniciativas acontecendo no mundo de descriminalização ou de legalização das drogas e principalmente da maconha. A gente está agora vivendo um processo aqui no vizinho Uruguai, que faz parte do Mercosul junto com o Brasil, que também faz parte da ONU, não tem nenhum tipo de segregação em relação à política internacional, e ele está prestes, já está com um projeto quase pronto, o próprio governo do Uruguai, do presidente José Mujica, defendendo a legalização total da maconha, de toda a legalização da comercialização, do uso, do cultivo, etc. A gente tem os Estados Unidos, que é considerado o principal líder da ONU, o principal líder do mundo político, militar, etc. 10 países onde é legalizado o uso medicinal da maconha. Nos Estados Unidos. Lá os estados, 10 estados nos Estados Unidos, desculpa.
mais de 10 então, estados onde é legalizada a maconha medicinal. E agora, recentemente, na última plebiscito que tiveram, 2 estados onde foi legalizada a maconha por completo, não só o uso medicinal. E lá mesmo dentro dos Estados Unidos, esses estados estão sofrendo pressões pelo governo federal, pela legislação federal, está sendo um debate se isso vai se manter ou não. E não tem porquê, se até estados de uma federação nacional podem ter essa autonomia, não tem porquê estados nacionais com soberania não poderem discutir novos projetos, novas legislações sobre as drogas, só porque a ONU ainda não se decidiu. Não é assim. O Brasil pode legalizar a maconha, pode legalizar todas as drogas, e ele tem autonomia, tem soberania para isso. Então, a gente não precisa da autorização da ONU. Só queria pontuar isso. Primeiro, fazer uma consideração sobre de método. Quer dizer, eu acho que não sei se vale a pena a gente fazer as 9 perguntas, porque, primeiro, certamente foram feitas muito mais do que 9 perguntas para a gente aqui, e quando isso o tempo a gente está avançado, aí foi o caso de fazer outra rodada, não, mas vocês avaliam. Acho que, enfim, foram várias questões e muitos dos pontos que eu ia dizer já foram respondidos, então vou poder ser mais breve. Primeira questão é uma questão que acho que permeou bastante o que foi dito, que quer dizer, criminalizar. Antes disso, acho que voltar num ponto que vale a pena, um ponto que o Zacone tocou, que é a questão da única voz, né? Se aqui tem só um lado. Primeiro que acho que as posições nossas, dentro desse lado, tem várias diferenças. Mas esse silêncio que se coloca a quem é contra a política atual é tão grande, que precisou o Supremo Tribunal Federal dizer que podia ter manifestação a favor dessa posição. Porque o Judiciário proibiu uma manifestação pacífica em vários estados. Proibiu, disse, não pode se manifestar a favor da legalização da maconha. Os juízes que têm que defender a liberdade disseram, falar isso que vocês estão falando é proibido. Uma democracia não é o espaço, não é o governo da maioria. Como bem disse o Zacone, o governo da maioria é fácil. A democracia é um governo no qual a minoria pode se tornar a maioria. Ou seja, quem tem uma posição que é uma posição minoritária tem espaços para poder convencer as pessoas de que ela pode ser a posição um dia majoritária. A nossa sociedade acha tão absurda, quer dizer, tem uma posição tão cega no tema das drogas que acha que não quer nem ouvir o outro lado. Então eu concordo, acho que o outro lado está aí, pode ver Veja, pode ver TV, o outro lado está claro. Eu acho que é importante sim, qualquer espaço de afirmação, de dizer, olha, vamos ouvir um lado diferente, é importante. Né? É importante e é uma luta democrática, porque a nossa pretensão da democracia quis proibir que se falasse sobre esse tema. Né? Mas aí tem um ponto que acho que vale a pena dizer, que é essa diferença entre legalização, descriminalização, liberação. Claro, liberação, eu conheço muito pouca gente anarquista, que acha que o Estado não tem que intervir em nada, mas concordo plenamente. Liberação é hoje. Hoje é liberado. Quantas pessoas aqui, se você falasse, olha, agora precisa a questão de vida ou morte, senão alguém vai ser morto, etc. e tal, me arranja um cigarro de maconha. Quantas pessoas aqui não fariam a menor ideia de como começar a procurar? Só descer. Hoje é fácil. Só que hoje é fácil para qualquer pessoa. Talvez até para o Moisés, que está ali fora, que o Moisés no colo, né? Até para ele, quase é fácil de conseguir uma coisa. Por quê? Porque não tem regra. Hoje não tem regra. É uma regra falsa. É uma regra mentirosa. A regra de que hoje é proibida. É proibida coisa nenhuma. A única coisa é que hoje serve para colocar pobre na cadeia. Serve para as pessoas consumirem menos droga? Não. Fizeram uma pesquisa que saiu o resultado desse ano, e aí não é sobre legalização, é sobre descriminalização, ou seja, não tratar como caso de justiça criminal, de cadeia e de polícia. Dos 21 países que fizeram isso, não houve aumento do consumo de droga. Ou seja, não tem relação
entre criminalizar e as pessoas consumirem menos. É uma mentira. Com o álcool, esse é um ótimo exemplo. Os Estados Unidos criminalizaram, na década de 30, disse, olha, todas as drogas vão ser criminalizadas, vão ser proibidas, inclusive o álcool. Foi uma das piores políticas já feitas. Tão ruins quanto a que a gente faz com a maconha, com outras drogas. Só que com o álcool reverteram. O que aconteceu? A maior índice de mortes por causa do álcool aconteceu justamente na época da lei seca, quando foi proibido nos Estados Unidos. Você mediu depois, o maior número de pessoas que tiveram cirrose nos Estados Unidos, ou seja, morte não por causa da violência, morte pelo efeito da droga. Por quê? Porque o álcool era de muito pior qualidade, as pessoas consumiam muito mais, podiam consumir quando podiam consumir, né? Consumiam uma droga ruim, como acontece hoje com a maconha. Os danos que a maconha brasileira causa nas pessoas estão muito ligados ao fato de que a maconha que é vendida aqui, uma maconha muito pior do que em países onde você tem regra, onde você pode controlar e dizer, esse nível de THC é muito alto, isso é muito mal, não pode ter amônia, amoníaco, não tem veneno na maconha, né? Pode controlar isso. Você pode fazer com que aquilo não faça tão mal, quando faz hoje. Como a gente faz com o álcool? A gente fala, o álcool é crime se você beber? Não, mas se beber e dirigir? E se vender para menor de idade? Então, quer dizer, a gente tem que conseguir tratar. A única droga, tem uma droga no mundo que o Estado conseguiu fazer com que as pessoas morressem menos do consumo dessa droga. Que as pessoas tivessem, fizessem menos mal para a saúde do que fazia antes. A única droga que isso aconteceu é uma droga lícita, que é o tabaco. Ou seja, com uma droga lícita, você conseguiu melhorar a saúde das pessoas. Com as drogas sendo criminalizadas, você só consegue colocar a gente na cadeia, matar, né? E não consegue diminuir o consumo. Então, minha posição é claro, não dá para ser a favor das drogas. Agora, para quem acha que as drogas fazem muito mal, essa estratégia, e é isso que tem que ter falado, a estratégia de criminalizar, de colocar na cadeia, é uma estratégia que está dando errado, que faz 100 anos, pelo menos 50 de falando, que está dando errado. Como que a gente consegue, se permite viver numa sociedade que há 50 anos escolheu uma estratégia que está claramente dando errado, está causando tanto sofrimento, e a gente se permite insistir nessa estratégia? Eu acho que daqui a 100 anos, quando essa questão já for tratada de outra maneira, vão olhar para a nossa sociedade e falar, eles eram muito malucos. Como é possível que eles se matassem? Como é possível que o álcool era permitido? O álcool é uma droga que faz tão mal. E aí tinha propaganda de álcool na televisão. Propaganda, às vezes, até que incentiva a criança a consumir, com bichinho, animação, etc. Né? Está avisando o público infantil. Propaganda de álcool na televisão. Uma droga que faz tão mal para a saúde, né? Tem dados, né? E outras drogas você mata para impedir que venha, e não consegue impedir. Né? Você faz uma coisa que você realmente não consegue. Evidentemente que isso está errado. Então acho que a gente tem que começar a mudar isso e mudar isso para o lado de poder ter as pessoas com uma saúde melhor e as pessoas com menos violência. Esse é o caminho que a gente tem que perseguir. Com relação ao tema internacional, acho que só para mim colocar, acho que duas questões. Primeiro, com relação à descriminalização do consumo, ou seja, você não colocar quem importa, não tratar isso como crime, as convenções internacionais têm uma abertura clara para isso. O consumo, cada país tem que decidir isso a partir da sua legislação. É por isso que tantos países do mundo já não tratam o consumo como crime sem nenhuma ofensa. O artigo que trata da criminalização do consumo na Convenção da ONU abre uma exceção e diz que os países podem tratar isso de outra maneira, se a Constituição dos seus países assim colocar. Né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que, de fato, os países estão desafiando isso. O Colorado e o Washington, dos Estados Unidos e o Uruguai, estão falando, olha, existe a Convenção, mas existem outras convenções internacionais. Existem as convenções internacionais que falam que eu tenho que proteger a saúde do meu povo. E essa é uma estratégia equivocada. E existem convenções internacionais de direitos humanos, existem convenções de diversidade cultural, e que, com uma leitura ampla dessas convenções internacionais, eu posso fazer isso. Tem um terceiro caminho, que é o caminho da Bolívia, que disse, olha, tem um pedaço dessa convenção que eu não concordo. Então eu vou me retirar da convenção e vou voltar para essa convenção fazendo uma reserva, e dizendo que a convenção dizia que não podia ter mastigação de coca, que é proibido. Ou seja, nós proíbem a mastigação da folha de coca
que é um hábito cultural tradicional na Bolívia. Então a Bolívia saiu da convenção e incorporou, dizendo que não concorda com isso. Tem muitas alternativas no direito internacional para resolver isso, né? Os países estão conseguindo resolver isso, cada um à sua maneira. Se tiver vontade, de fato, de enfrentar o problema, solução jurídica não falta, né? Tem muita gente no mundo estudando e com soluções sobre isso. Então, os outros temas que muitos já foram tratados aqui, acho que isso dá conta aí das perguntas que foram. Bem, gente, a hora já está avançada, ainda vai ter um lanche, tem 4 pessoas inscritas. Mais alguém quer falar? Você já falou, ele acabou de escrever e a Mônica. Fechou, gente. Primeiro vai ser o Darlan, depois eles vão responder e depois vai ter um lanche. Vem, Darlan. Mais uma coisa, agora eu vou contar o tempo. 2 minutos para a pergunta, o máximo sucinto. E 5 minutos para as respostas. Deixa eu falar no lugar dele, então. Ele vai falar. Não. Qual o quê? Oi? Qual o nome? Lucas. Lucas, tá bom. Boa tarde. Eu achei muito importante esse debate que está sendo feito hoje, até porque não é um debate muito comum sendo feito dentro da comunidade. É um debate muito sendo feito nos ambientes acadêmicos, universidades, mas só que para o morador da favela não é. Até porque tem a dificuldade de ter próximo o tráfico e a repressão policial. Acho que na cabeça de um favelado não passa essa questão do grau de importância da droga no sistema. Acho que sim que tiver esse tipo de raciocínio. Bom, eu queria primeiro fazer uma linha de pensamento para depois fazer a pergunta. Primeiro, dizer sobre a importância da droga. Eu sou estudante de Direito na UERJ e constantemente a gente vem aprendendo isso no Direito Penal sobre qual é a utilização da droga na sociedade. Se um playboy pega e utiliza a droga e ele é preso, ele pode alegar que ele simplesmente tem uma doença, através de um laudo médico. E isso, ele vai ser liberado. Vai para casa. Tranquilo. Não importa a quantidade. Agora, se um morador da favela pega, e com pouca quantidade íntima, vai falar com seu cigarrinho de maconha, e o policial não for para a cara dele, ele vai preso. Ele não tem dinheiro. Ele não sabe que existe defensoria pública. Talvez eles não sabem que existe. E ele vai para a cadeia, vai para a ilha, fica lá. E o dano que é causado na vida desse jovem é irreversível. Porque o jovem dentro da cadeia, com certeza, situações boas ele não vai passar. Então, eu tenho que dizer para vocês que a droga é um problema social. Ela inicia com um problema de saúde pública, de fato. Ela passa por um problema de segurança pública, porque existem muitos viciados. E para o governo tratar através da ótica de criminalização da droga, acaba gerando esse problema, que a ótica do governo é tratar a droga, ou usuários de droga, através do combate armado por policiais na prisão. E, por fim, esse problema acaba desembocando no problema social, porque o problema social que eu trago é, enfim, de classe. É uma luta de classe. Porque existe diferença entre pobre e rico aí. Claro. Se eu sou rico e eu sou usuário de droga, meu tratamento é diferente. Agora, se eu sou pobre, meu tratamento é outro. Então, eu quero trazer para vocês, até para vocês depois quiserem ter uma curiosidade, procurar no Código Penal que existe um detalhezinho, grau de embriaguez. Se eu utilizo álcool e eu posso provar que eu cometi tal crime simplesmente pelo álcool, eu sou absolvido, eu sou inimputável. Agora, se não ficar caracterizado isso, eu respondo penalmente, ou seja, eu posso ser preso tranquilamente. Então, isso passa exatamente, se eu tenho grana, eu não tenho. Se eu tenho grana, eu sou inocente. Se eu não tenho grana, eu sou culpado. E eu acho que já foi debatido constantemente aqui, que há um interesse do governo que haja ainda um consumo do tráfico e que ele venha a ser proibido, porque isso gera uma gama de dinheiro enorme. E a pergunta que eu venho trazer aqui é exatamente essa. O que fazer, principalmente com o usuário de crack?
Porque para a ótica do capitalismo ele não serve para nada. O usuário de crack, ele não compra, ele não veste sua roupa de marca, ele não consome nada, ele simplesmente consome a droga dele. O que fazer com ele? Por quê? Eu fui fazer uma provinha no final de semana passada, que era de guarda municipal. E todo o roteiro da prova tinha textos que classificavam o usuário de crack como zumbi. E é exatamente isso que ele é para a sociedade atual. O usuário de crack é um zumbi. O que fazer? Vou ler aqui, Anatone, o próximo é Alexandre, depois Lucas e depois a Mônica. Boa tarde a todo mundo. Eu tentei escrever para ficar sucinto, né? Primeiro eu queria dizer que é sempre bom estar aqui no SEAD, no lugar onde eu estudei. Fiz amigos importantíssimos e essas pessoas contribuíram para que eu, assim como o Darlan, hoje eu curso Direito, só que na UFRJ. E é sempre bom estar aqui porque o SEAD é sempre um lugar do debate, inclusive nas aulas, né? Mas vamos lá. Eu queria fazer minha pergunta direcionada para o Pedro, mas as outras pessoas também podem responder. O Código Penal está sofrendo algumas modificações, inclusive endurecendo. Vai ficar mais duro, mais severo em diversas leis, né? E eu gostaria de falar a respeito, então, uma vez que esse código ele vai sofrer algumas modificações e há uma grande criminalização, né, da pobreza, enfim. Eu gostaria de que fosse comentado a respeito do Estado. Esse Estado que ora é facilitador com relação ao tráfico de drogas, quando faz vista grossa nas fronteiras, com relação às drogas, com relação às armas, e ora esse Estado repressor, né? E também analisando a questão do Código Penal, que vai endurecer as leis, aí, principalmente para o tráfico de drogas.